Vamos prosseguirmos com o estudo da Palavra de Deus. Convido você. Livro aos Hebreus, capítulo 1, a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. 64 depois de Cristo, né? Esse acontecimento. Jesus Cristo, né? Está dizendo aqui, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, noutro tempo, aos pais pelos profetas, né? A Bíblia está dizendo. Refere-se a muitas e várias maneiras. Refere-se aos tempos do Antigo Testamento, amém? Que eu já tinha falado de várias maneiras, por várias vezes, de várias maneiras, né? Aos seus filhos pelos seus profetas, né? Ao seu povo pelos seus profetas. Agora ele falou através do Filho. O próprio Filho desceu da sua glória e falou na terra para o povo de Deus, né? Ensinou e deu a vida na cruz para nos salvar. Versículo 2. Nesses últimos dias, tá vendo? O próprio Filho falou-nos por seu Filho, né? Nesses últimos dias, o escritor está escrevendo. A quem constituiu herdeiro de tudo. Por quem fez também o universo, os céus e a terra e o mar e tudo quanto neles há, né? E a raça humana. Dispensação da graça, que é a idade da igreja. Refere-se à encarnação. Por meio da cruz, declara sua deidade. Enquanto que na frase anterior, se referindo a ele sendo o herdeiro de todas as coisas, declara sua humanidade. Amém? Jesus. 3. Qual sendo o resplendor da sua glória, o resplendor da glória de Deus, do Pai, né? E a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à mão direita da majestade nas alturas. Ele se assentou, Jesus. Ele está assentado. À mão direita da majestade nas alturas do Pai. O resplendor da glória de Deus era Jesus. A reprodução exata suporta o significado de que Jesus não só sustenta o peso do universo, mas também mantém sua coerência e leva a cabo seu desenvolvimento que ele fez na cruz, tratando com a causa, o poder e a culpa do pecado. Refere-se à obra terminada de Cristo e o sacrifício aceito pelo Pai. Amém? Deus aceitou o seu sacrifício. Versículo 4. Feito tão mais excelente do que os anjos. Ele era mais excelente do que os anjos. Quando alcançou por herança mais excelente nome do que eles. Amém? Ele era melhor que os anjos, o qual se refere à encarnação, o preço pago no Calvário, o propósito da encarnação e logo sua exaltação. Como Salvador, como Deus, Jesus sempre foi maior que os anjos. Mas aqui se refere a ele como homem. Amém? Refere-se ao que Cristo fez na cruz segundo
o resultado presente, a herança, é já uma posse permanente dele, amém? 5. Porque a qual dos anjos diz Deus, jamais tu és meu filho. Ele não falou com os anjos, chamou os anjos de filhos. Os anjos não é filho, os anjos é criaturas. Espírito administrador de bênção que veio para exercer trabalho pelas ordens de Deus, não pelas ordens dos homens, né? Os anjos, né? Ele diz que tu és meu filho, hoje te gerei. Ele fala só por Jesus isso aí. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, né? Deus o Pai, o Filho de Deus, refere-se à encarnação. Deus nunca se referiu assim aos anjos, só ao Filho. Salmo 2, versículo 7, vamos lá? Salmo 2, irmãos, e o versículo 7 aqui, vamos pegar aqui, vamos. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, Salmo 2 e 7, nós já estamos aqui. Recitarei o decreto, o Senhor me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém? Quando se diz, refere-se ao futuro, mas agora o tempo é passado. Todos tiveram que se ver com a redenção e tudo por nossa causa. Amém? Esse sacrifício de Jesus passou tudo por nossa causa, pelos nossos pecados. Amém? 6. E outra vez, quando ele introduz o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Né? Deus, o Pai, Deus nascido da Virgem Maria, Jesus nascido aqui de perdão, Jesus nascido da Virgem Maria. A ideia é de que só se pode adorar a deidade. Jesus é Deus, amém? Filho, né? 7. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Salienta a variabilidade da natureza angelical. Não se refere aos pregadores, como alguns sugeriram, mas sim segue falando dos anjos, né? Os tronos, versículo 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Cetro da equidade. É o cetro do teu reino, amém? Os tronos tipificam domínio, o qual neste caso só pode ser ocupado pela deidade. Totalmente a diferença de qualquer outro reino que sempre existiu e só foi feito possível pela cruz, amém? 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, pelo que Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, né?
falando para Jesus. Declara o verdadeiro homem, Cristo Jesus. Refere-se ao Espírito Santo, amém? 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Proclama a Jesus, o Messias, como o Criador também. Apresenta o fato de que só a deidade podia fazer tal coisa, amém? 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles se envelhecerão como uma vestimenta. Declara o fato de que terá que haver uma mudança quanto à criação. Cristo é exaltado devido à cruz e permanecerá assim para sempre. Quer dizer, envelhece-se como um objeto de vestir. Envelhecer, o homem se envelhece, Jesus não. 12. E como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. Trocados de uma condição a outra. Refere-se à superioridade do Criador sobre a criação, amém? Deus sempre está superior a todas as suas criaturas, né? 13. Pois a qual dos anjos disse ele: jamais assenta-te a minha mão direita, até que ponha a teus inimigos por estrado de teus pés. Deus, o Pai. Os anjos estão de pé ante Deus. É um sinal de uma dignidade superior, de que o Filho está assentado, né? Deus faz com que todos os inimigos de Cristo fiquem completamente importantes. O que é realizado pela cruz, amém? A nossa salvação, libertar nós do pecado, que éramos inimigos de Cristo por ignorância, né? 14. Não são porventura todos espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que serão herdeiros da salvação? Sim. A fundação dos anjos, né? Indica que atenda só aqueles que têm feito de Cristo seu Salvador. Só para aqueles que estão dentro do centro da vontade de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, né? Então não é daqueles que vivem de qualquer jeito, não. É daqueles que aceitaram a salvação. Eu repito a leitura de novo, do versículo 14. Não são, porventura, todos espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que serão herdeiros da salvação? Sim. Olha o que está fazendo aqui, a pergunta. Indica que atenda só aqueles que têm feito de Cristo seu Salvador. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações desde agora para todo sempre. Assim seja. Amém. Pai do Senhor, povo de Deus. Até amanhã.